Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante a respeito do Evangelho grego de João, o qual Jesus disse no seu capítulo 8, versículo 44, algumas coisas referentes a Satanás. O escritor ali relatou que Jesus proferiu algumas palavras a respeito das qualidades do diabo. E nós vamos passar a analisar se essas qualidades têm comprovações realmente dentro das Escrituras. Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante para que esse vídeo alcance as demais pessoas. Roda a vinheta. Passamos a ler o que o Evangelho grego de João, no seu capítulo 8, versículo 44, diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E é muito interessante também lermos aquilo que o profeta Isaías falou no seu capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bem lembrado que, para algumas versões, eu faço o mal também diz eu faço a guerra. Mas o capítulo 8, versículo 44, que é o foco do estudo, passa a se dizer assim: Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus ali estava sendo interrogado e questionado por alguns fariseus. Vale ressaltar que em todas as escrituras gregas, aquelas pessoas que aplicavam o seu tempo em conhecer a lei, em estudar a Torá, os evangelhos gregos e todas as escrituras gregas chamam eles de fariseus. O salmista, por exemplo, e alguns escritores do Antigo Testamento chamam eles de sábios, aqueles que têm o conhecimento. Será porque que os profetas e os conhecedores chamam de sábios aqueles que os gregos chamam de fariseus? Como também não é o foco de hoje, continuamos relatando o seguinte: Jesus ali agora, ele diz aos fariseus, aquelas pessoas que o interrogavam, que tudo aquilo que eles estavam falando é mentira. Vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os seus desejos. Quais seriam os desejos do diabo? Será que a Bíblia relata desejos do diabo? Gálatas capítulo 5, versículo do 19 ao 21 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqui o escritor deixa bem claro que ali são as obras da carne. Não são desejos de Satanás. Algumas pessoas até levam, por assim dizer, aqueles que gostam de espiritualizar tudo, espiritualizam que ali o escritor quis dizer que são desejos de Satanás. Eu não partilho muito dessa ideia, porque todos que espiritualizam uma história, eles criam na sua própria mente aquilo que eles acham ser verdade. Mas a própria escritura grega diz que isso são obras da carne. Mas o Evangelho grego de João, no seu capítulo 10, versículo 10, também diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Algumas pessoas dizem aqui que esses são os desejos de Satanás, que essas são as vontades que Satanás tem. Mas é bom relembrar que as Escrituras dizem, em todo o contexto, que Jesus estava ressaltando e falando sobre as ovelhas que o bom pastor guarda. Aquelas ovelhas que são guardadas, que são vigiadas. E ele diz que o ladrão, aqueles salteadores que estão à espreita, esperando roubar as ovelhas, eles vêm sim, senão a roubar, a matar e a destruir.
Se eu acredito que quem luta contra mim é o diabo, eu coloco o diabo. Se eu acredito que quem luta contra mim é Tiamat, eu boto Tiamat. Se eu acredito que quem luta contra mim é o Vingador da Caverna do Dragão, eu coloco ali o Vingador da Caverna do Dragão. Então eu posso colocar ali quem eu quiser. Mas o texto diz que é o ladrão, que o ladrão venha fazer isso. As Escrituras não deixam bem claro os desejos de Satanás. Mas vamos continuar vendo se em alguma outra parte existe clareza a respeito do que o Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 44, quer dizer. E o versículo continua dizendo: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Diz o Evangelho de João que ele foi homicida desde o princípio. Qual o princípio? Será que existe algum princípio nas Escrituras que falam que ele foi homicida? A palavra homicídio ele vem do latim hominis incidium. É um ato que consiste em uma pessoa matar a outra. Então o homicida é aquela pessoa que mata outra pessoa. Aí eu vos faço uma pergunta. Aonde existe um registro histórico no princípio que Satanás matou alguém? Mas o escritor grego, ele afirma que Jesus falou que Satanás é homicida desde o princípio. Do princípio da onde? De qual registro o autor grego tirou isso? Mais uma vez, o Evangelho de João tirou alguma coisa da sua própria cabeça, aonde diz que ele foi um homicida desde o princípio. De qual princípio? De qual registro? Mas o Evangelho de João continua dizendo: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De onde o escritor grego tirou isso? Se nós formos analisar no princípio, aquelas pessoas que têm a interpretação de que a serpente é Satanás, do qual eu não partilho esta ideia, mas se formos pegar esta ideia, tudo aquilo que a serpente falou para Eva consumou-se em verdade. Gênesis, no seu capítulo 3, Eva diz para a serpente que naquele momento que ela tocasse no fruto, ela morreria, porque assim ela tinha ouvido. E a serpente diz a ela que ela poderia tocar e comer, que ela não ia morrer. Diz a história que Eva tocou, comeu. Por acaso, Eva morreu? Mas alguns ainda dizem que a morte de Eva foi espiritual. Que a partir do momento que ela tocou naquele fruto, ela morreu espiritualmente. Então nós temos que pegar que toda aquela análise seria uma análise espiritual. Mas não é assim que nós vemos. Porque quando Eva come, os seus olhos se abrem e ela ali pega um ato material de pegar ali aquelas folhas e fazer a sua vestimenta. Se o ato dela morrer é espiritual, por que não obedece o contexto dos seus olhos abrirem também espiritualmente e ela fazer algo espiritual? Então ali naquele momento, Eva toca, come e não morre. A serpente falou a verdade. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala a respeito se a serpente mentiu. Se você ainda não tiver visto, você vai analisar se realmente todos os atos, tudo aquilo que aconteceu no jardim, se foi uma mentira. E se ele é o pai da mentira desde o princípio, ele também disse para Eva que no momento que ela comesse, os olhos dela seriam abertos. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, mostra que a serpente fala que se ela comesse, ela seria como Deus. E o próprio Deus confirma isso no capítulo 3, versículo 22, quando ele fala: eis que eles se tornaram como um de nós. Então, pelo que parece, a serpente, no princípio, para aqueles que entendem que foi ali Satanás falando, ele não proferiu nenhuma mentira. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: se Eva não tinha conhecimento do que era bem ou mal, como sabia que aconteceria algo ruim se comesse? Se ela não tinha conhecimento do que era bom ou do que era ruim, como que ela proferiu para a serpente que ela não poderia fazer aquilo porque ela iria morrer? Qual seria aquele sentimento e aquela noção que ela tinha do que era bom e o que era ruim para ela, se ela não tinha conhecimento do bem e do mal? Se ela não conhecia o bem e o mal, como sabia o que era uma transgressão? Se ela não tinha conhecimento, se eles eram inteiramente puros, como eles sabiam o que era uma transgressão? E se não tinham conhecimento, como havia consciência da lei e do que era a morte?
Já que o evangelho grego mostra que Satanás realmente é o pai da mentira, será que Deus concordaria em agir segundo o pai da mentira? Será que Deus, na sua total sabedoria, ele agiria segundo artimanhas do pai da mentira? Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 18 ao 22 diz assim: Disse mais, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e o faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Se o diabo é o pai da mentira, Deus concorda com o pai da mentira. Porque diz a palavra de Deus no livro de Crônicas que este espírito sai do meio do exército de Deus. Deus assentado no seu trono, todo o seu exército celestial à sua direita, à sua esquerda. Um espírito sai do meio do exército e diz assim: olha, eu o persuadirei. E o Senhor diz: com o quê? Eu serei um espírito da mentira no lábio dos seus profetas. E diz o Senhor: vai e faze-o assim. Repare a parte final do versículo. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Aí eu te pergunto, o espírito da mentira saiu da parte de quem? O evangelho grego de João está correto? O evangelho grego de João é inspirado por Deus? Lembra o que o profeta Isaías falou no seu capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio a guerra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O evangelho de João foi inspirado por Deus. Satanás é o pai da mentira. Peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações. Dê o seu joinha, que é muito importante. E lembre-se, será que toda a escritura é inspirada por Deus? Um grande abraço e até o próximo vídeo.